Fala, Barros. Pitoli, a Polícia Legislativa do Senado registrou ontem um boletim de ocorrência após o funkeiro MC Misa afirmar em entrevista ao canal Frank Clips que a influenciadora Deolane Bezerra estaria articulando um atentado contra o senador Flávio Bolsonaro. O registro coincide com o retorno do parlamentar ao Brasil após reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o MC Misa, o suposto plano envolveria Deolane, Marcola, apontado como líder do PCC, e também políticos de esquerda. Tem aspas aqui das declarações dele. O seguinte: o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com Marcelinho e com Deolane, é uma situação que o mundo do funk sabe tudo. É o que declarou esse funkeiro nesse canal. Tem no vídeo, né, Bá? Tem um vídeo, depois a gente vai colocar. O funkeiro, ele já havia, inclusive, Pitoli, acusado a Deolane de envolvimento na morte do MC Kevin, que é um ex-namorado, que era um namorado na época, né, da Deolane, e que morreu numa situação até considerada inicialmente suspeita, e depois teve toda uma investigação da Polícia Militar, da Polícia Civil. Esse incidente desse MC, aconteceu em 2024. Ela está presa preventivamente, a Deolane, desde 21 de maio. Ela responde por suspeita de participação em esquemas de lavagens de dinheiro ligados ao PCC. As investigações apontam que ela teria relação direta com familiares de Marcola. A denúncia ocorre no mesmo dia em que o governo norte-americano anunciou a inclusão do Comando Vermelho e do PCC em lista de organizações terroristas e, como nós estamos falando aqui já desde o início do programa, a Casa Branca acaba definindo, classificando esses grupos como terroristas. Bom, eu pedi para o Edson separar alguns vídeos que veiculamos ontem durante a primeira página diante dessa denúncia, que é perigosíssimo, um absurdo isso, né? Crime. Aí eu pedi para o Edson para a gente veicular de novo para você. Primeiro, para te apresentar Deolane. Acho que é importante a gente fazer esse resgate para você entender quem é Deolane. Aperta o play, Edson. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô a casa caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto disso. Meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. Mas tem prova? Eu fiz, tem prova? Não tem, doutora. Do jeito que tá, não tem. Não tem, então vamos pedir absolvição. Mas você sabe que ele é culpado, você vai pedir pra absolver? Sinto muito, a lei é falha. A gente tem aqui inúmeros incisos que fala de absolvição por falta de prova. Foi ele, mas não tem prova, fazer o quê? E vem cá, e quando você vai falar com essa turma, você sabe falar exatamente a gíria. Incorpora a bandida, né? Vamos lá, como é que são as palavras? Por exemplo, passa as pessoas sem falar agora. Eu costumo chegar no corredor da delegada surpresa e tá lá chorando. Falei, aê, truta. Tá chorando agora? Agora o bagulho já era, filho. A casa caiu. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Agora é tirar seu tempinho lá. Na hora certa eu vou pedir seu regime aberto, sua condicional, você vai vir pra rua de novo. Né, doutor? Bom, tem um trecho dessa fala da Deolane que é interessante, que vai exatamente ao ponto que nós já citamos com relação à política no Brasil, que favorece o crime no Brasil. Quando ela diz, a lei é fraca, a lei é frágil, a lei tem brecha, tem um espaço na lei. Quando ela diz isso, lei, quem faz lei? Quem faz? Sou eu que faço lei? É o Barros que faz lei? Não. Quem faz lei é o parlamentar. Quem legisla é o deputado federal, é o senador. Você entendeu? Entendeu como a Deolane dá a letra aí da importância do mundo político para a sobrevivência do crime? Ela deu a letra aí. Eu vou ali, pego uma brecha, pego um espaço na lei e vou levar o cara para a rua de novo, né, truta? Ela gosta de bandido. A Deolane gosta de bandido, certo? Certo. Mas tem um vídeo que eu acho que é importante a gente colocar também. Deolane gosta de bandido, ela disse, acabou de dizer, né, no vídeo aí. Tá. E tem bons amigos, pelo jeito, né? Aperta o play, Edson. Ai, Brasil. Alô, mãe, venci na vida. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, o pai tá estourado. Ai, meu Deus, morri. Aê, esse foi icônico. A Deolane gosta de defender bandido e tá bem de amigo, hein? Edson, deixa eu ver de novo, porque é o seguinte, no vídeo do garoto do MC Misa, que ele fala tal, ele deixa claro num ponto que é interessante, a gente vai assistir já já,
que ele diz o seguinte, não é criminoso não, é político. Tem um ponto da fala do MC Misa que é interessantíssimo do ponto de vista da construção do atentado contra o Flávio, que ele diz assim, não estou caguetando, tal, não é questão de criminoso não, é político. Político. Deixa eu ver de novo quem é amigo da Deolane aí, ô Edson. Ai, Brasil. Alô, mãe, venci na vida. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, vai estar estourado. A mulher que gosta de defender bandido, gosta de bandido. É importante a gente entender, né? Porque, veja, a gente está falando de um atentado e o tempo verbal utilizado pelo funkeiro vai ser, né? O atentado que vai ser contra o Flávio, vai acontecer contra o Flávio. Ou seja, a gente está falando de algo gravíssimo, gravíssimo, porque isso nos remete ao ano de 2018. Deixa eu ver de quem que ela é amiga mesmo, Edson, por gentileza? Ai, Brasil. Alô, mãe, venci na vida. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, vai estar estourado. Ah, tá legal. Agora já entendi de quem ela é amiga. Agora, a Petoplay, para mim, Edson, com relação ao programa lá do Frank, e ouvindo o MC Misa, falando sobre o atentado à vida do Flávio. E aí a gente vai entender o seguinte, quem vai fazer, ou quem vai cometer o crime não é criminoso não, é político. Aperta o play. Inclusive, o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com Marcelinho e com a Deolane articulou um atentado agora pro filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente do mundo do funk sabe tudo. A gente sabe o que tá acontecendo. Peraí, Misa, o que você tá falando aí, Misa? Ó, rapaz, deixando claro que é responsabilidade do MC Misa, ele tá vindo aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo? Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar, é um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela, entendeu? Não estou falando do crime, eu não estou ligando pro crime, eu não falo sobre o crime, eu não cagueto ninguém. Eu estou falando sobre o mundo do funk, não. Peraí, não dá para sair desse assunto sem concluir. Então você disse que o Flávio Bolsonaro vai sofrer um atentado ou tentaram fazer um atentado contra ele? Explica melhor aí para nós saber. O que eu falo sobre Deolane, as pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, é político. Pessoas que têm ligação com a Deolane e ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Porque sabe que se o Flávio Bolsonaro ganhar, vai afetar muito nos trâmites dela. Então, estaria para acontecer, porém eu já estou falando agora, um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Bom, tá claro, né? Ela mapeia e faz acontecer. E não é criminoso, é político. Tá. 2018. Maio de 2018. Mas o atentado não foi em setembro? Foi, mas calma aí. Vamos lá. O Pitório vai falar de novo do hacker? Vou porque ninguém fez nada, né? O Derrite prometeu investigar, não investigou. Né? Derrite prometeu investigar, não investigou. Em maio de 2018, o presidente Bolsonaro e os filhos Carlos, Eduardo e Flávio foram hackeados. Quem contratou o hacker, segundo o próprio hacker, Patrick Brito, foi Gilberto Kassab. No meio desse pacotão de hackeamento, apareceu um nome ali, maio de 2018. Sabe de quem? Adélio Bispo. Adélio Bispo. Já era hackeado em maio de 2018, a pedido, segundo o próprio hacker, de Gilberto Kassab. Ok.
Ninguém fez nada, ninguém foi buscar. Eu estou falando isso aqui já faz 2 anos e não aconteceu nada no Brasil. Eu estou trazendo uma denúncia seríssima, gravíssima, e ninguém faz nada do Brasil. Por quê? Porque eles não querem te responder quem mandou matar o presidente Bolsonaro. Agora, diante do que nós estamos vendo e ouvindo nesse momento, com relação a Deolane, com relação a esse movimento de atentado contra o Flávio, eu posso ir na mesma linha e tentar, então, buscar resposta para o que aconteceu contra o presidente Bolsonaro em 2018? Voltamos ao mês de maio daquele ano. Quando a gente volta até o mês de maio de 2018, quando começa o hackeamento do presidente Bolsonaro, qual era o objetivo do sistema? Estou falando de novo do sistema. E eu preciso lembrar da fala de novo do Antony Garotinho. Sistema é mercado financeiro, em primeiro lugar. E aí dentro do sistema político eu tenho alguns nomes. Eu tenho Michel Temer, eu tenho Gilberto Kassab e o próprio ministro Alexandre de Moraes. É a minha opinião. Ok? Ok. Esse sistema hackeou o presidente Bolsonaro com qual objetivo? Encontrar elementos que pudessem ser usados para chantagear o presidente Bolsonaro e seus filhos, numa tentativa de tirá-lo da disputa, meio que, acho que eu vou desistir, porque... Por quê? Porque encontraram alguma coisa contra mim, vão usar contra mim, acho que é melhor eu desistir. Só que não. Nada encontraram contra o presidente Bolsonaro. Amigo, nem depois do mandato de 4 anos acharam alguma coisa contra o presidente. Imagine em 2018, que ele era deputado federal, que o próprio Joaquim Barbosa já havia dito durante o processo do Mensalão que o presidente Bolsonaro foi o único do PP que não recebeu nada de errado. Não teve corrupção, não teve propina, não teve mensalão, não teve mensalinho, não teve nada quando o assunto é Bolsonaro. Como não encontraram nada contra o presidente Bolsonaro nesse hackeamento, não daria para chantageá-lo e tirá-lo do páreo. Então o que fizeram? Primeiro tentaram matar o Carlos Bolsonaro. Quem? Adélio Bispo. E você vai dizer para mim que é um lobo solitário. A tentativa era tirar a vida de Carlos Bolsonaro no estande de tiros em São José, Grande Florianópolis. Deus livrou Carlos daquela situação que naquele dia que Adélio Bispo ali foi, Carlos não foi. Por quê? Tirar a vida de Carlos, o responsável pela campanha do presidente Bolsonaro, naquele momento em 2018, era atingir o pai em cheio, dizendo: sai da disputa, é coisa de máfia. É coisa de máfia. Mata o filho que ele para. Você lembra de algum outro filho que foi morto também? Lembra? Lembrou, né? Tá, vamos lá. Nesse caso, o Carlos se livrou. Graças a Deus. E de novo o presidente Bolsonaro seguia firme, rumo à vitória. Eles sabiam que o presidente Bolsonaro venceria as eleições de 2018. Por isso a perseguição. Por isso a necessidade de perseguir. Nada contra, não conseguimos matar o filho. E agora? Mata o próprio candidato. Adélio, parte para Juiz de Fora e executa a sua missão. A gente vai dar guarida para você aqui dentro da Câmara, dizendo e colocando o teu nome como se você tivesse entrado no prédio, para servir de álibi. Você acha que ele é um lobo solitário? Óbvio que não. Mas a resposta não virá tão cedo com relação a quem mandou matar o presidente Bolsonaro. Primeiro nós precisamos Bolsonaro de volta ao poder, seja com Flávio, sobrenome Bolsonaro, Flávio, o próprio pai, um Ramagem de volta, com a disposição que Ramagem tem para investigar, e aí eu acredito que a gente venha a ter a resposta. Ok, mas o sistema tentou eliminar o próprio presidente no dia 6 de setembro de 2018. E o sistema não conseguiu porque Adélio errou a facada. Com a lâmina enferrujada por 3 milímetros, não tira a vida desse gigante chamado Jair Messias Bolsonaro. Só que, a partir daí, a perseguição ao presidente Bolsonaro segue após a vitória de modo implacável.
sem nenhuma brecha para que ele pudesse sobreviver. É simples. Aí eles usaram dos parlamentares que jogavam contra o presidente Bolsonaro e seu governo, judicializando as causas, CPI da Covid, aqueles absurdos que nós assistimos, da imprensa, de lideranças, influenciadores, que começaram a adjetivar para desumanizar o presidente Bolsonaro. Essa era a morte política do presidente Bolsonaro que eles queriam promover. Entretanto, eles chegam até 2021, já olhando para 2022, entendem o seguinte: caramba, a gente chama o cara de misógino, de homofóbico, de genocida, de pedófilo, a gente chama o cara de tudo, e o cara tá aí, ele por onde passa arrasta multidões, as motocicletas acontecem. Caramba, esse cara não é refratário a essas situações. O que a gente faz agora? Tem mais uma eleição, ele vai ganhar de novo. E depois ele pode fazer o filho, o sucessor. O que a gente faz agora? Não, agora a gente vai inventar uma eleição de 2022 e vai descondenar, tirar da cadeia o único nome que poderia ser tratado pelos institutos de pesquisa que foram usados nesse momento para justificar a derrota do presidente Bolsonaro. Descondena o bandido, tira o bandido da cadeia. Condenado em todas as instâncias com pena ratificada e ampliada. Tira o bandido da cadeia. Porque esse nome, Lula, num instituto de pesquisa, pode chegar ali, né? Já chega ganhando, já chega liderando, como sempre liderou, e a gente justifica o resultado a partir destes institutos de pesquisa que foram utilizados a todo tempo a serviço do sistema para justificar o que aconteceu no dia 30 de outubro de 2022, segundo turno das eleições. E pronto, o presidente Bolsonaro sai derrotado, e você sabe como, de um processo eleitoral absolutamente viciado, com toda a intervenção, com toda a disposição do sistema de atrapalhar, e nós sabemos como, inclusive dos Estados Unidos, via Biden, via CIA, via USAID, enfim, nós sabemos o que aconteceu. Só que não foi suficiente. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, em 2022, o misógino, genocida, tudo que a gente já sabe que eles plantaram na desumanização, consegue eleger a maior bancada da história do próprio partido, do PL. Uma bancada de conservadores. Alguns ficaram para trás, eu sei, mas a bancada de conservadores foi eleita pelo homem que eles disseram que não tinha mais chance, que destruímos e derrotamos o bolsonarismo, mas como um homem derrotado faz um governador em São Paulo, o senador em São Paulo, o senador em Santa Catarina, a senadora no Mato Grosso do Sul, senador não sei aonde, governador não sei aonde, como esse homem que não tem prestígio algum continua elegendo gente? Meu Deus, esse homem é uma ameaça para 2024, eleições municipais, esse homem é uma ameaça para 2026, ou seja, a gente tira Lula da cadeia, Lula vence a eleição do jeito que a gente sabe que foi, e mesmo assim esse cara continua vivo. Pô, então Barroso está errado, a gente não derrotou o bolsonarismo? Não. O que a gente faz? A gente cria um golpe de Estado falso. Criamos o 8 de janeiro. É a única maneira que teremos de colocá-lo atrás das grades, porque assim acabou. E a gente cria um crime realmente que não tem chance dele escapar, né? Atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, preso o Bolsonaro. Poxa, mas o Bolsonaro continua vivo. Com todos os problemas em consequência da facada, ele continua vivo. Fisicamente e politicamente. Pô, e agora? O que a gente faz? Esse cara continua vivo. Não, a gente vai prender, enclausurar, calar. A gente vai torturar. Ele vai morrer. Tá, mas e se ele morre e vira um mártir? Mas a gente põe um candidatinho do sistema ali e a gente resolve isso. Põe o Tarcísio. Candidatinho do sistema, a gente resolve isso. A gente pega toda a herança do capital político do cara e fala, ó, que dó, ele morreu, por isso o legado precisa continuar com o Tarcísio presidente. E o que o presidente Bolsonaro fez, deu um outro nó na cabeça dos caras e lança o filho, o primogênito Flávio, como pré-candidato à presidência da República.
Olha o nó de novo que o presidente Bolsonaro deu na cabeça da turma e do sistema. E Flávio surpreende a todos com a sua postura, com a sua disposição, com a sua liderança, com a sua humildade. E aí, Flávio é uma realidade. E agora? A gente mata o Flávio. Vamos fazer um atentado contra o Flávio. Por quê? Porque eles tentaram fazer áudio de Vorcaro, impactar e destruir a campanha do Flávio. Sentiu? Sentiu, é claro que sentiu. A gente sabe como eles usaram disso. E agora? Que Flávio vai para os Estados Unidos, é recebido pelo presidente, recebido pelo vice-presidente, pelo secretário de Estado, e consegue trazer a classificação dessas facções criminosas como organizações terroristas. Você acha que a vida do Flávio está sob risco? É óbvio que sim. Pelos mesmos que tentaram tirar a vida do presidente Bolsonaro em 2018. Acredite. E a gente já entendeu, não é só criminoso, tem político também, porque vai atrapalhar, Flávio vai atrapalhar os planos da turma. Ficou claro? Tem. Eles vão ter e vão querer agir contra Flávio. E o motivo é simples. Flávio, a exemplo do pai, atrapalha o sistema. E o sistema é o mercado, o sistema financeiro e o sistema político. Todos vivendo sob os cuidados financeiros ou o abastecimento de recursos que vem da onde? Do crime organizado. Bolsonaro luta contra isso. É por isso que está preso. Flávio, representante do pai, o escolhido pelo pai, vai lutar contra isso. Esse é o motivo da ameaça. Com quem que a Deolane anda mesmo? Já deu para entender.